Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria ter você aqui comigo nesta manhã para falar da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre mergulhe no profundo. Há uma bênção especial para as pessoas que mergulham na intimidade com o Senhor. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse para fazer você crescer na caminhada com o Senhor. Existem muitos dos nossos irmãos que não têm hábito de orar, não têm o hábito de ler a palavra, de fazer devocional, então a vida cristã fica difícil e geralmente essas pessoas têm um alto índice de fracasso na vida delas. E às vezes, por conta da amargura das coisas que dão errado, elas culpam o pastor, culpam a igreja, culpam os irmãos e principalmente o Senhor. E a gente não quer que isso aconteça na vida de vocês. E por isso que a gente faz com tanto amor, tanto carinho esse devocional diariamente. Bom, a palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. Irmãos, com as novas tecnologias avançando neste mundo, a gente começa a observar, assim, nas redes sociais, nos noticiários, e diariamente, assim, nas indústrias, que o processo, vai aumentando a automação do serviço, substituindo realmente os seres humanos por máquinas. Por quê? Porque elas fazem ciclos repetitivos e são mais produtivas. A gente costuma ver muito anunciando isso, uma das pessoas que são pioneiras, nessa parte aí, e está desbravando muito, é o Elon Musk, que trabalha com tecnologia. Eu acredito que no futuro, muitos de nós não teremos serviços por conta das máquinas, porque elas são realmente mais produtivas. Então se faz muito importante a gente sempre estar estudando, sempre estar se aprimorando, porque as máquinas elas estão realmente dominando o mundo. Mas eu quero fazer um paralelo disso, sobre as máquinas. Os seres humanos também, eles são bem parecidos com as máquinas no sentido que a gente tem que ficar adotando padrões repetitivos. Se você prestar atenção, somos seres que temos uma rotina, e as nossas ações todos os dias são repetidas e muitas vezes a gente se acomoda na nossa zona de conforto. Por exemplo, todos os dias a gente se levanta, a gente escova os dentes, faz as nossas necessidades, toma um café, vai trabalhar, trabalha o dia todo, volta para casa e assim sucessivamente. Puxando para o âmbito espiritual, o grande problema de tudo isso é quando a gente começa a se acostumar com as coisas de Deus, com a glória de Deus, e a gente não se contenta mais em crescer. Por exemplo, deixa eu deixar mais claro para vocês. Existem muitas pessoas que quando entraram na igreja, quando ouviram a primeira cura, uma primeira libertação, quando Deus falou com elas diretamente ou falou através de um ministro da palavra, um pastor, enfim, um profeta, um apóstolo, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ela ficou super impactada. Só que com o passar do tempo, com a rotina, como eu tenho falado, as pessoas elas perdem o apreço para essas coisas. E isso é uma coisa muito ruim, porque isso literalmente é o início da queda espiritual, quando você perde a sede e o desejo realmente de viver uma vida intensa que vá muito mais além daquilo que Deus já lhe concedeu. Eu acredito, irmãos, olhando nesse texto aqui de Lucas 5,4, que existem grandes verdades a qual Cristo aqui, ele nos inspira, nos fala e que aplica para nosso cotidiano. A primeira delas é quanto ao controle. Ou seja, lançar as redes nas águas profundas é mergulhar o desconhecido e não há possibilidade nenhuma de eu e você controlar. Ou seja, quando eu estava, por exemplo, na minha adolescência, quando eu virei adulto ali, eu não tinha uma vida de comunhão com Deus. Eu apenas ouvia falar sobre Deus.
E muitas pessoas se enganam, porque a gente pergunta assim: você é cristão? Você ama Deus? Você conhece Deus? As pessoas falam que conhece, mas não conhece. Quando realmente o Senhor me colocou numa sinuca de bico, por assim se dizer, eu tive que fazer uma escolha: confiar ou não confiar. Assim, me deu um medo muito grande no meu coração de conhecer a igreja evangélica, a igreja cristã, de realmente se entregar de corpo, alma e mente e coração para o Senhor. Então, o desconhecido, ele traz medo para a gente. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto, né, é que com relação à provisão, a provisão sempre estará no mais profundo. Repare o que a palavra fala, né? Lance as redes, né? O Senhor ele fala para Simão: Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Por quê? Na profundidade há provisão. O que Deus está querendo falar com você hoje? Que quando você vive uma vida de intimidade com o Senhor, você automaticamente libera a provisão sobre a sua vida. Existem muitas pessoas que às vezes passam dificuldade, né, no casamento, na empresa, dificuldade na vida de forma geral, em várias demandas, né, que a vida nos cobra, porque não tem uma intimidade com o Senhor. Vamos pegar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, é um empresário, um empreendedor, você não tem intimidade com Deus, você não vai ter uma direção exata para onde caminhar. Então é como se você andasse no escuro, entende? Pode ser que você acerte, pode ser que você erre. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, não, o Senhor fala, vai por aqui, e você prospera. Então é importante que a gente entenda, né, que sempre haverá provisão no profundo. Sempre haverá provisão no profundo. Uma outra coisa muito interessante é que Deus sempre traz abundância na minha vida e na sua. Quando o Senhor ele pede para Pedro lançar a rede, Pedro vai lá e lança, e há realmente uma multiplicação. Todo o sucesso que eu e você precisamos na nossa vida está no Senhor. E nós precisamos ter literalmente profundidade. Não seja um crente vazio, não seja um crente raso. Talvez você esteja me ouvindo aqui e você não tem o hábito de orar, você não tem o hábito de ler as escrituras, de ouvir os devocionais, você não tem o hábito, né, de se entregar ao Senhor. E o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: desperta, ó, tu que dormes. Deus não deseja uma vida fútil e medíocre para mim e para vocês que estão me ouvindo nesta manhã. Então, eu sei que as adversidades são grandes que a gente enfrenta, mas saiba que Deus usa todas essas adversidades para trazer uma fonte de água viva, uma fonte que vai estabilizar mente e nosso coração para que a gente possa trilhar um caminho certeiro na presença de Deus. Então não viva uma vida rasa, irmão, seja profundo. Quando você chega na igreja, se entrega. Tem pessoas às vezes que estão na igreja, mas está de corpo presente. O culto está rolando, a palavra está rolando, os louvores estão rolando, as pessoas estão orando, falando em línguas, e a pessoa está lá na casa dela, pensando no marido, às vezes está pensando no filho, às vezes está pensando no que vai comer, às vezes está pensando na novela, às vezes está pensando no streaming, no Netflix, às vezes está pensando nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, ou seja, está desconectado. Está dentro de uma igreja, mas está somente de corpo presente. Então nós precisamos ter profundidade com o Senhor. A palavra desta manhã é: tenha profundidade com o Senhor. O Senhor deseja que você tenha profundidade. Aprenda a ouvir os direcionamentos do Senhor. Existem muitas pessoas que estão sofrendo porque desobedecem à direção de Deus. Fazem aquilo que Deus não mandou. Às vezes você vai perder tempo da sua vida fazendo coisas que Deus não te mandou. Saiba no que você é bom, saiba naquilo que Deus te mandou e vá se tornar um especialista naquilo que você é o seu propósito, melhor dizendo, né? Por exemplo, o Senhor me chamou para ser um pastor, então eu tenho que me tornar um especialista na palavra de Deus e em pessoas. É para isso que eu fui chamado. E você, para que Deus te chamou? Descubra o seu propósito e mergulhe para o profundo. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre todas as pessoas que estão conectadas comigo como profeta de Deus, Senhor, neste momento. E eu te peço, Pai, abra o entendimento. Abra, Senhor, a mente dela e o coração para ela entender, Senhor, que enquanto ela mergulhar em águas rasas, muitas poucas coisas acontecerão, que a prosperidade, a provisão está no profundo, que elas saibam mergulhar, Senhor, na tua presença, pegando direcionamento para viver uma vida abençoada e uma vida de sucesso. É o que eu te peço, eu te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus, meu irmão. E uma forma mais de você sempre estar mergulhando no profundo é se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação, porque todos os dias eu vou estar liberando uma palavra abençoada, orações, a gente vai ter um bate-papo aqui, né? E você vai ter muita sabedoria na presença de Deus. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, abençoo o seu trabalho, que o Senhor te leve em segurança e te traga. Aguardo você aqui e até o próximo devocional.